Este trabalho foi realizado pelos estudantes Silas Campos, Luana Varanda, Tabata Cherry, do terceiro semestre do curso de Odontologia da Universidade Brasil, Campus Itaquera. No nosso trabalho, iremos abordar o conhecimento sobre as glândulas salivares, onde iremos especificar suas diferenças, função, diagnóstico, patologia e fisiologia. Este estudo tem como principais objetivos oferecer um conhecimento básico aos futuros cirurgiões dentistas em seu atual modo de ensino, sobre as glândulas salivares para que em um futuro breve haja conhecimento do assunto aqui tratado, assim evitando confusões clínicas. As glândulas salivares produzem o fluido lubrificante encontrado na boca e na garganta, mais conhecido como a saliva. Essa saliva, ela contém enzimas que iniciam o processo de digestão dos alimentos. Ela também contém anticorpos e outras substâncias que ajudam a evitar infecções da boca e da garganta. As glândulas salivares têm por função a produção e liberação da saliva na cavidade oral. Por conter a enzima chamada de amilase salivar ou pitialina, a saliva é importante no processo de digestão do amido. Além disso, a saliva lubrifica o bolo alimentar, o que favorece sua deglutição, e possui ação antibacteriana, que é importante para a saúde bucal. O grande anatomista e fundador da anatomia humana moderna, Andreas Vesalius, descreveu e reconheceu as glândulas salivares, dando sua devida importância em seu Atlas. Podemos citar também Bartolomeu Eustache, um dos primeiros anatomistas que, em 1552, demonstrou em seu estudo dos músculos da face, introito laríngeo, glândula tireoide, língua e cavidade oral, como excelentes perspectivas e noção de localização dos órgãos. Thomas Wharton descreveu o ducto submandibular. Sua contribuição constituiu em reunir em um único relato a anatomia e função das glândulas salivares. Dessa época, destaca-se também Marcelo Malpighi, que, ao contrário de Wharton, utilizou pioneiramente os microscópios em uma das primeiras descrições das glândulas salivares sob ponto de vista estrutural. Sobre a metodologia do nosso trabalho, foi recolhida informações através de diferentes fontes de suporte digital. Para o acesso de publicações em suporte digital, utilizamos base dos dados da Biblioteca do Conhecimento Online, na qual se focamos os resultados originados pelos recursos Cielo e Cielo Brasil. Também utilizamos diversos artigos citados nas bibliografias e alguns de seus autores citados em alguns slides apresentados. As glândulas salivares estão distribuídas em todo o interior da cavidade bucal. Porém, 3 pares são os mais importantes por serem maiores e produzirem a maior parte da saliva. Como as glândulas parótidas, elas são encontradas em ambos lados da face, abaixo e adiante das orelhas. A sua vascularização é composta pelas artérias maxilares e temporais superficiais. 2 ramos terminais da artéria carótida externa fornecem a maioria do suprimento sanguíneo. O sangue venoso drena para a veia retromandibular, que cursa lateral à artéria carótida. A glândula parótida é inervada por vários nervos de diferentes origens, como a inervação sensitiva. Ela é fornecida pelo nervo aurículo-temporal, derivado do ramo mandibular do nervo trigênio. E também a inervação parasimpática, que estimula a produção de saliva, provém do nervo glossofaríngeo e chega ao glândulo óptico através do nervo pedroso menor. As glândulas submandibulares encontram-se na parte interna da mandíbula. Na sua vascularização, as artérias facial e lingual contribuem para a vascularização da glândula submandibular, enquanto a drenagem venosa é de responsabilidade das veias correspondentes. O mecanismo secretório da glândula submandibular é regulado diretamente pelo sistema nervoso parasimpático, pelo qual é estimulado, e indiretamente pelo sistema nervoso simpático, pelo qual é inibido. As glândulas sublinguais, elas são encontradas sob o assoalho da boca e por baixo de cada lado. Sua vascularização existem 2 suprimentos arteriais separados que contribuem para a vascularização da glândula sublingual, que tem sua drenagem venosa através das veias correspondentes. O primeiro é o da artéria lingual, que se ramifica para a artéria sublingual. O segundo é o da artéria facial, que se dá origem à artéria submentoniana. Na sua inervação, o suprimento nervoso da glândula sublingual reflete o da glândula submandibular. Ele ocorre através do cordão timpânico que carrega fibras que se originam no nervo facial e são classificadas como fibras secretomotoras.
A glândula parótida, assim como as outras duas glândulas salivares maiores, é composta por um par, sendo responsável pela produção de cerca de 30% da saliva. Ela é a maior deste grupo e acaba possuindo um maior peso, entre 25 a 30 gramas, e seu formato se assemelha ao de uma pirâmide. Ela secreta saliva serosa através do ducto de Strom. A glândula submandibular também é composta por um par, sendo a segunda maior glândula deste grupo, possui um peso em torno de 10 a 15 gramas. É responsável por 60 a 65% do volume total de saliva, possui um formato diferencial e produz a secreção salivar não estimulada. Já a glândula sublingual acaba sendo a menor deste grupo, tendo seu peso em torno de 4 gramas. Encontra-se no assoalho da cavidade oral, responsável por cerca de 10% do volume de saliva. Não apresenta cápsula como as outras. Possui um formato ovoide, semelhante ao de uma amêndoa. Secreta saliva do tipo mista, através dos ductos de Bartholin. As glândulas salivares menores são responsáveis por aproximadamente 1% ou menos do débito total de saliva, podendo ser encontradas em grupamentos nos arredores da cavidade oral, como nas bochechas, nos lábios, na mucosa lingual, no palato mole, nas partes laterais do palato duro, no assoalho da boca e entre as fibras musculares da língua. Elas somam aproximadamente 1.000 glândulas individuais no total. Sobre o diagnóstico diferencial, foi encontrado o seguinte relato em um artigo: cianolito em glândula submandibular, onde, como vocês podem ver no slide, uma paciente de 48 anos que se apresentou com queixa de dor ao colocar a prótese. A radiografia panorâmica foi realizada e foi onde revelou uma imagem radiopaca com aproximadamente 1,5 centímetros abaixo do ângulo da mandíbula, e as técnicas oclusais modificadas e posto anterior para a mandíbula foram realizadas em abordagem intraoral. Para quem não conhece, o cianolito, ela é uma calcificação que ocorre nos ductos das glândulas salivares. Ela é de origem idiopática, com o tamanho e localização variado. Nesse sentido, o tratamento de escolha inicial para a remoção do cianolito deve ser conservador, onde você pode optar por excisão cirúrgica, quando o primeiro não for possível, e em casos extremos, excisão da glândula afetada. O diagnóstico precoce ele é imprescindível devido à sintomatologia dolorosa e o desconforto. As glândulas salivares são sede de inúmeros processos neoplásicos benignos ou malignos, e também de processos não neoplásicos que simulam lesões tumorais nessas glândulas. As neoplasias de glândulas salivares são raras e representam um variado grupo de tumores benignos e malignos, com diferentes características comportamentais. O diagnóstico patológico é a chave para o adequado manejo dessas lesões, uma vez que o grau de agressividade depende de seus tipos etiológicos. Dentre as doenças não neoplásicas de glândulas salivares, compreendemos uma série de afecções diferentes que pode se classificar como distúrbio do desenvolvimento. Doenças inflamatórias agudas e crônicas, doenças granulomatosas, doenças imunológicas, cialolitíase, lesões císticas, cialioadenose e trauma. Elas acometem principalmente as glândulas salivares maiores. Aqui, como podemos ver, temos duas imagens de diagnósticos comuns: a ciloadenite e a síndrome de Sjögren. Vou começar a falar sobre a ciloadenite. A ciloadenite, ela consiste em uma inflamação aguda das glândulas salivares de origem infecciosa. Geralmente, ela se caracteriza por um edema, um aumento de temperatura, enrijecimento, dor e diminuição ou ausência de salivação da glândula afetada. Porém, é difícil de avaliar corretamente essas mudanças, somente através de exame clínico. Portanto, os exames complementares podem sim auxiliar de forma fundamental no diagnóstico e no tratamento. Leandro Neiper, et al., 2009. Na outra imagem, temos a síndrome de Sjögren. É a doença sistêmica inflamatória crônica, de provável etiologia autoimune, com distribuição mundial. Seu quadro clínico é responsável por considerável impacto na qualidade de vida de seus portadores. Paulo Elias et al., 2006.
Cialolitíase é uma patologia comum que afeta as glândulas salivares, sendo caracterizada pela presença de estruturas calcificadas no interior do sistema ductal ou em regiões do ácino da glândula, dificultando ou impedindo o fluxo normal da saliva. Pacientes com cálculos salivares são normalmente tratados pela remoção cirúrgica do cálculo e, às vezes, também torna-se necessário a remoção da glândula salivar afetada. Revista Odontológica do Brasil Central, João Frank, 2008. O cisto do ducto salivar é uma cavidade delimitada por epitélio que surge a partir do tecido da glândula salivar. Ao contrário das mucosas normais, é um cisto de desenvolvimento verdadeiro delimitado por epitélio que é separado do ductos salivares normais adjacentes, e a causa desse cisto é incerta. A apresentação clínica e radiográfica de um cisto do ducto nasopalatino é de grande dimensão, e a extensão para vestibular é um achado incomum, sendo necessário uma abordagem diferenciada da forma de tratamento convencional para esse cisto. Revista Bucomaxilo Tereza Cristina, 2005. A cachumba é uma infecção viral que afeta as glândulas salivares. A mais afetada é a glândula parótida. Quando isso ocorre, os sintomas incluem glândulas salivares inchadas e doloridas, febre, dores de cabeça, fadiga e perda de apetite. Essa doença é transmitida pela saliva infectada. O tratamento visa o alívio dos sintomas, a sua recuperação leva de cerca de 2 semanas e essa doença pode ser prevenida pela vacina tríplice viral. Cada glândula salivar maior é composta por 3 tipos de células por sua porção secretora, como as células mucosas, que possuem na região apical granular, repleto de mucinogênios, que é um proteoglicinato que, quando liberado, sofre hidratação e origina mucina. Quando se mistura com secreções, se transforma em muco, que terá uma função mista de proteção. Já as células serosas serão as responsáveis pela função dos demais componentes da saliva, como a água, pitialina, nitrogênio, enxofre, potássio, sódio, cloro, cálcio, magnésio, ácido úrico e ácido cítrico. Possui também proteínas enzimáticas, estruturais e imunológicas. E as células miloepiteliais não são secretoras. O nome milo vem de músculos, ou seja, elas por estarem entrelaçadas no ácino e nos ductos, ela se contrai, fornecendo uma força hidrostática para o seu conteúdo, ou seja, ela ordena a saliva que ainda será modificada nos ductos durante a condução. Como podemos ver na imagem, as glândulas salivares é composta de ácinos, onde será produzido o conteúdo seroso ou mucoso de um sistema de tubos que irão conduzir e modificar o conteúdo que for produzido. Além disso, visualizando de uma forma mais macroscópica, as glândulas salivares estão organizadas por uma cápsula de tecido conjuntivo, que revestem e enviam septos para o seu interior, criando lobos e lóbulos. Então vamos entender o percurso realizado pela saliva. Primeiramente, teremos células mucosas e serosas dos ácinos. Elas liberam seus conteúdos nos tubos intercalares que irão se juntar e formar um ducto estriado. Como até aqui estamos em um único lóbulo, este ducto pode ser chamado de ducto interlobular. A partir daí, os ductos estriados de cada lóbulo convergem e desenvolvem ductos maiores, que são chamados de ductos intralobulares ou excretores, em que um ducto principal irá desembocar na cavidade oral. Na intervenção odontológica, nós encontramos um artigo sobre os efeitos da radioterapia nas glândulas salivares, feito por Fernanda Ferreira Lopes et al. Em 2011. Depois de discutirmos um pouco o assunto, vamos relatar aqui um pouco do que nós aprendemos com esse artigo e o que ele relata em si. Muitos pacientes que apresentam câncer de cabeça e pescoço são submetidos a altas doses de radioterapia e extensos campos de radiação que irão incluir a cavidade bucal, maxila, mandíbula e as glândulas salivares. A radioterapia, apesar de apresentar a vantagem de preservar a estrutura dos tecidos, acarreta em inúmeras reações adversas que se manifestam na cavidade bucal, tendo em vista que as complicações bucais decorrentes da radioterapia resultam em alta morbilidade e a queda da qualidade de vida. Neste artigo, os pacientes que foram testados na radioterapia, eles apresentaram imediatamente endemas e moderado desconforto na região das glândulas salivares e reclamações e alterações de paladar e gosto metálico na boca, o que foi bem comum em todos eles. Esses sintomas geralmente regridem em poucos dias.
Alguns pacientes desenvolveram mais tarde os sintomas e outros progrediram para uma cialoadenite crônica. O objetivo do artigo foi relatar sobre os efeitos colaterais que causam nas glândulas salivares. E também, após o tratamento e altas doses de iodo radioativo, os efeitos secundários mais comuns que foram incluídos foram edema, dor da glândula salivar e geralmente envolvendo a parótida, cialodonite, xerostomia e distúrbios de paladar. O artigo é muito interessante e nós vamos deixar ele disponibilizado para quem gostar de se aprofundar um pouco mais no assunto, e vale muito a pena porque é um assunto muito interessante. Com base nos estudos desse trabalho, consideramos que essa pesquisa nos trouxe uma maior compreensão da vasta importância das glândulas salivares em nossa cavidade bucal, pois através delas conhecemos o processo de ingestão dos alimentos e seus mecanismos, que ao final atuam como defensores das infecções causadas por bactérias e vírus, bloqueando algumas doenças associadas a esse sistema, como cachumba, cialadenite, parotidite, tumores, ou seja, caracterizado em distúrbios inflamatórios. Essas são as seguintes palavras-chave do trabalho, e é de vasta importância saber os seus significados e origem. As glândulas são estruturas formadas por tecido epitelial do tipo glandular, que são especializadas na síntese e liberação de substâncias. O nome dado às glândulas salivares corresponde à localidade anatômica onde elas estão posicionadas. A parótida localiza-se na face, próxima na região das orelhas. A submandibular está situada abaixo da mandíbula e a sublingual se encontra abaixo da língua no assoalho da boca. Aqui nas referências bibliográficas que nós também vamos disponibilizar para vocês, deixamos todos os links de artigos e sites que nós visitamos para poder colher as informações para este seminário. Agradecemos ao titular da matéria de Fisiologia, professor Denis, no curso de Odontologia do terceiro semestre, pela sua auxiliação, atenção e dica para executarmos esse seminário de maneira eficaz. Agradecemos a todos que ficaram até o final do seminário e quaisquer dúvidas que tiverem serão respondidas. Muito obrigado e bom dia a todos.